Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento, um pouquinho como a cognição, os vieses do comportamento humano, de tomada de decisão, influenciam todas as partes da sociedade. E nesse caso de hoje, nós vamos trabalhar um artigo publicado na revista Núcleo do Conhecimento, que está ganhando vozes, né? Em pouco tempo de publicação, já tem até citações falando sobre como a cognição, a forma com que os líderes, e no caso da gestão, do líder gestor de projetos, concebe o seu comportamento, cogniza suas ações e adota vieses específicos, influenciam e impactam toda a efetividade ou não daquele projeto que está sendo direcionado. Eu vou abrir o artigo aqui para vocês. Esse artigo é bem interessante porque ele foi publicado 6/12 de 2021. Até o momento, ele teve 128 visualizações e ele já teve aqui uma citação. Então, quando o artigo ele tem DOI, que é o registro, como se fosse um RG internacional, todas as pessoas que citam esse artigo, o DOI contabiliza. Então, é muito interessante ver que esse material já tem uma citação e vai fazendo mensurações, métricas desse material. O título do projeto, ele é Influência da Economia Comportamental na Gestão de Projetos. E aqui nós temos os dados do autor. Então, quem publicou esse material foi Durval dos Santos, e ele foi publicado aqui em 2021. E como ele estruturou esse material? Ele fez a introdução, a elaboração teórica, onde ele trouxe elementos da economia comportamental, gestão de valor agregado e o viés do status quo, gestão de custo a incorrer, miopia das avaliações e o viés da ancoragem, lidando com os viés e as considerações finais e as referências. Esse assunto ele é importante por diversas questões. A primeira delas é demonstrar como essa capacidade, apesar dele estar trazendo a teoria do viés, na verdade, nada mais é do que como o direcionamento que você dá a determinadas ações, muitas vezes baseados em evidências, baseados em outros estudos, perpassam pela sua cognição enquanto sujeito. Então, nós, enquanto sujeitos, somos, sim, constantemente levados a direcionar aquilo que nos cerca, até mesmo uma aprendizagem, uma ação, de acordo com as nossas concepções. Muito embora isso seja uma resistência, né? Aceitar esse fato ainda seja uma resistência. Mas a gente vai ver aqui que não é, e essa resistência pode causar prejuízos organizacionais de mais diversas formas. Então, eu vou começar aqui pelo resumo, né? Como que o autor trabalhou, então, essa teoria. No resumo, ele diz o seguinte: os métodos, processos e práticas da área de gerenciamento de projetos estão baseados nos princípios da economia tradicional, que considera os gestores seres racionais e capazes de tomar sempre as melhores decisões. E o pior que é verdade, quando a gente vai olhar a teoria, vai olhar os estudos, eles concebem, né, técnicas e práticas e atuações como se os gestores fossem seres racionais, como se fossem computadores que vão pegar os dados que são ofertados e vão fazer tomadas de decisões específicas. Só que não. É justamente isso que ele trabalha. Olha, então a teoria tradicional, ela trabalha com esse líder como se ele fosse um ser quase inalcançável, equilibrado emocionalmente, com inteligência emocional, que trabalha com todas as suas decisões baseadas em racionalidades. Porém, não é bem assim. E ele coloca o seguinte, então, nessa sequência de pensamento: no entanto, os seres humanos apresentam racionalidade limitada e deixam seu lado mais intuitivo e emocional influenciar muitas decisões, incorrendo em erros sistemáticos de lógicas. Dado esse contexto, coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa: como vieses cognitivos que influenciam a tomada de decisão afetam ferramentas usadas na gestão de projetos? E aqui é interessante porque ele trabalha, existe uma ferramenta, justamente o que eu estava falando há pouco. Então, existe uma ferramenta para se tomar decisões de projetos, a gente se baseia nesta ferramenta que vai produzir dados aparentemente lógicos e nós vamos impetrar
ações em cima de dados. No entanto, muito pelo contrário, você tem aqui o sistema de gestão de projeto, mas quando esse indivíduo vai operacionalizar esse sistema, qual é a tendência desse indivíduo? Operacionar de uma forma que modifique os dados, né, que transforme esses dados ou que forneçam dados de acordo com o viés. Então, existe sim um sistema, mas não significa que existe uma lógica, porque sistema é sistema, e para que ele possa operacionalizar, para que ele possa ser efetivo, é necessário que os operadores, nesse caso aqui, o gestor de projeto, conceba, né, a capacidade de não só alimentar as informações, mas direcionar as tomadas de decisões de uma forma lógica. E aí ele continua. Em vista da questão colocada, o artigo tem por objetivo explorar o impacto de viés cognitivos em duas ferramentas importantes no gerenciamento de projetos: a gestão do valor agregado e a gestão do custo a incorrer. Para atingir esse objetivo de pesquisa, realizou-se um ensaio teórico sobre os conceitos da economia comportamental e de gestão de projetos. Os principais resultados foram uma elaboração detalhada dos vieses de decisão que influenciam estas importantes ferramentas e uma reflexão sobre as formas de lidar com os mesmos. O presente artigo contribui para a literatura de gestão de projetos ao chamar a atenção para a importância de usar o conceito da economia comportamental para melhorar as decisões dos gestores. Do ponto de vista prático, o artigo oferece ideias de como evitar armadilhas ligadas aos aspectos comportamentais durante o processo decisório. E a gente pode dizer que realmente é uma armadilha, né? Na medida que nós somos levados, né, a ser influenciado pela nossa falsa sensação de racionalidade, não só nos projetos, né, mas nesse caso nos projetos, direcionam ali as formas com que esses dados e ações são produzidas. Vamos aqui, ele trabalha na teoria, na economia comportamental. A economia comportamental, ela vem crescendo, começa em 1970, quando o mundo pós-guerra busca ali uma retomada econômica e percebe que esse indivíduo, ele deixa olhado só na questão econômica. Esse indivíduo, ele é um indivíduo completo, as suas ações são completas, corpo, mente, espírito, meio que esse indivíduo atua, passa a adentrar na linha de discussão dos pesquisadores. Ou seja, tudo isso que envolve esse indivíduo impacta em como ele age, ele afeta e ele age no mundo. E aí ele começa a falar da economia comportamental. Então, as instituições, as organizações são feitas de indivíduos, né, são compostas por indivíduos que, por sua vez, são seres sociais. Então, eles não podem ser olhados só. A economia não pode ser olhada no mundo à parte sem considerar essa amplitude integral do sujeito. E aí começam vários estudos falando de desempenho, de felicidade, de inteligência emocional. Nós tivemos uma explosão dessa década para frente desse tipo de estudo. E o autor aqui continua falando da gestão de valor agregada e o viés status quo. E aí é uma outra teoria, né, uma ferramenta, na verdade, de gestão que foi desenvolvida na década de 60 pela NASA e o Departamento de Defesa americano. É considerado o método mais eficaz para acompanhar e controlar projetos, tendo como objetivo a redução de incidências sobre custo e atrasos. Então, começaram a serem produzidas ferramentas para a gestão de projetos. O EVM é ainda considerado um dos melhores, embora nós tenhamos outros, mas a gente vai ter esse sistema que visa, então, não só esse, mas esses sistemas que visam a efetividade dos projetos. E aqui, quando você vai trazer aqui, ó, gestão de custo a incorrer, miopia das avaliações e o viés da ancoragem. E aqui é interessante, porque são nessas apropriações, como ele coloca, dos sentimentos, dos quereres, das ânsias, dos valores pessoais que vão interferir não só sobre o EVM, mas como o RP também, porque você vai criando políticas, embora os dados estejam ali, de acordo com seus vieses, de acordo com as suas intenções, o que ele coloca aqui como uma espécie de miopia. Então, você acha que está lidando de uma forma efetiva, mas não está. E isso está incorrendo na inefetividade ou ainda na periculosidade daquele projeto não servir, né? Não ter o desempenho ou prejudicar a organização como um todo. E aqui ele trabalha
com os viés, como você lidar, né, com os julgamentos, as melhores intuições, colocando a mitigação da miopia na avaliação dos custos nesse caso, porque a partir do momento que você não olha o projeto dentro da perspectiva econômica, que você trabalha com vieses que superam a lógica, você incorre na questão do custo, dentre outros malefícios, como talvez a perda de equipe, clientes, você afeta uma cadeia inteira de forma negativa. E nas considerações finais, o autor termina falando assim: a incorporação da economia comportamental às práticas existentes de gerenciamento de projetos, com a mitigação dos principais riscos de controles de custos, pode contribuir de forma substancial para o desempenho dos projetos, trazendo também melhoria no ambiente de trabalho e organizações. Então, esse artigo está muito bem escrito, apesar de conciso, mas nos leva a uma reflexão de como os nossos desdobramentos e os nossos vieses são capazes de nos afetar. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.